Inúmeras cidades pelo país têm sofrido com terríveis enchentes. Entretanto, poucos têm ciência da real gravidade e das verdadeiras causas dessas tragédias. O que eu vou mostrar aqui é que essas enchentes não são inevitáveis ou castigos de Deus, mas sim que são problemas criados por nós. E se não mudarmos radicalmente a forma que nós entendemos a natureza, a sociedade, mudarmos a forma e o paradigma de planejamento urbano, a tendência é que piore cada vez mais. Bom, então se você quer entender isso, fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que pretendem ensinar biologia e outras ciências, além de mostrar sua aplicação prática, defendendo então políticas públicas que sejam boas para a conservação ambiental, saúde pública, educação e melhoria do nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva no canal, ative o sininho, entre nos links que estarão na descrição com espaço de satirar ou nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Esse vídeo foi feito a partir do áudio de um vídeo já lançado no canal, com a diferença que o áudio está numa qualidade melhor, está atualizado e você pode entender perfeitamente a mensagem sem ver as imagens, só ouvindo, ou seja, um formato estilo podcast. Então, se você não assistiu o vídeo original, fique por aqui e assista. Agora, se você já assistiu e quer ver de novo ou compartilhar uma qualidade melhor, aqui está uma melhoria. Saudações, pessoal. Quanto tempo? Pois bem, antes de começar, eu quero explicar o que não é, né? Porque é normal isso, mas houve já muitos burburinhos, né, sobre esse tema e sempre haverá, com ideias completamente erradas. Primeiramente, não é um castigo de Deus, quando eu falo isso não é para zombar da religião de ninguém, mas aquela ideia, não tinha como adivinhar, era imprevisível isso. E não é. Por exemplo, uma coisa que está sendo notificada e está correta é que nos últimos anos o regime de chuvas está diferente do que era nos últimos anos. Está normalmente chovendo num volume maior, normalmente em um período menor, ou às vezes em períodos que não era comum ser tão chuvoso. Então, é natural que a macrodrenagem, a infraestrutura para o escoamento de água superficial das cidades que foram adaptados para uma velocidade X, uma vazão X de água, quando se está a maior que isso, ela não vai dar conta, vai inundar, vai encher e vai ter todas essas tragédias que nós estamos assistindo. Entretanto, por mais que isso realmente seja uma mudança do que era no passado, essa mudança ela não era imprevista, muito pelo contrário. Ela faz parte justamente daquilo que é previsto dentro da teoria das mudanças climáticas, o aquecimento global. E isso as pessoas têm que entender. O aquecimento global se refere à temperatura média do planeta, mas dentro de algumas regiões específicas, a tendência é que o clima mude, regime de chuvas mude, etc. Normalmente, claro, fazendo aqui uma generalização simples, o que acontece? Lugares que eram quentes vão ficar mais quentes, lugares que eram frios vão ficar mais frios, ou as regiões que têm ali um inverno, um verão muito, muito marcado, vão ter invernos muito frios, muito rigorosos, e vão ter verões muito quentes e secos. A gente viu isso, por exemplo, também com a questão da Austrália, que teve incêndios muito maiores do que era comum, não que não tivesse incêndios antes, mas está muito maior que o comum. Nós tivemos isso com a questão da Antártida, que chegou a temperaturas altíssimas, e também momentos que vai ter gelo altíssimo, e assim vai. Então, essa mudança no regime de chuvas, essa mudança no clima, ele não é uma novidade mais para nós. Ele faz parte justamente da teoria do aquecimento global ou mudanças climáticas. E não é que mudaram o nome porque erraram, não. É que faz parte da teoria isso, ok? Uma coisa é a temperatura média, uma coisa é o clima local em si. Ok? O tempo, melhor dizendo, local em si. Então, às vezes, aconteceu aquelas falas lá do Trump, assim, o aquecimento global é mentira, tá nevando aqui, não sei na onde. Enfim, não sei se foi piada dele, mas, na verdade, isso se refere, na verdade, isso é bem previsível dentro da teoria do aquecimento global, que, como falei, as evidências são todas que apontam que está ocorrendo. Só que aí há um outro fator. Então, assim, quando se fala que o aquecimento global está causando essas enchentes, se refere à sua piora, à sua intensidade. É claro que as enchentes sempre ocorreram desde o auge da urbanização. E esse é o grande problema. Então, não é um problema que começou agora, mas um problema desde o início da nossa urbanização, que deveria ser visto como uma tragédia, como um erro, como um absurdo, que ainda estejamos com os mesmos problemas e não tenhamos avançado nem mesmo um passo. Okay? Não ser visto como muitos fazem, o prefeito não tem culpa, ele recebeu assim, ele recebeu assado.
todos são culpados. Não é que o atual não tem culpa, todos são culpados. A menos que o atual tenha feito alguma coisa para reduzir esses problemas, o que normalmente não é o que aconteceu. E outra coisa, como eu falei, tudo isso é previsível. Hoje nós temos meteorologia, etc. Então nós sabemos quando pode, com uma certa incidência, quando virá uma chuva com uma intensidade um pouco maior. Okay? Eu acho, inclusive, que não sei se foi o secretário do Bruno Covas, ou Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, até disse que não tinha culpa, porque a cidade está preparada para médias de chuvas que ocorrem em São Paulo. Só que, enfim, né, não precisa nem ser biólogo, nem ambientalista, nem climatologista para entender que essa frase não tem nenhum sentido. A média, como o nome já diz, é apenas um meio entre o que ocorre. Okay? Isso quer dizer o quê? Que, por definição, já se é sabido que existem períodos em que a chuva tem uma intensidade menor e períodos que tem uma intensidade muito maior do que a média. Então, você ter uma infraestrutura preparada para a média não serve para nada. Você tem que pegar o que é o pico, que é o máximo. Aí se preparar para o pior. Porque aí quando vier o que não é o pior, você está capacitado. E quando vier o pior, você também está capacitado. É claro. Ok? É claro que há casos e casos. Há casos, sei lá, aqui no Brasil não lembro de nenhum caso assim, mas por exemplo, lá que houve aquele furacão na África, etc. Aí realmente não tinha o que fazer, né? Que tipo de proteção você poderia fazer. Mas no caso em relação de chuva, sim. Era completamente possível prever que elas iam acontecer e deveria ter havido, no mínimo, políticas para reduzir os danos. Mas eu não vou entrar nisso, até teve essa questão, a polêmica que metade das verbas destinadas à prevenção sobre enchentes não foi usada, por exemplo, em São Paulo. Tenho certeza que nas suas cidades também aconteceu coisas parecidas, mas por que não adianta discutir nessa questão? Né? O cara não usou o dinheiro. Porque tudo que é feito hoje, mesmo quando é feito corretamente, é apenas para reduzir danos. Não é para resolver o problema. Não é para acabar com enchentes em longo prazo. É claro que você não acaba com um problema de enchentes em um dia, em uma noite ou em 4 anos. Se acaba em décadas. Mas ninguém pensa em fazer isso. Ninguém começa a fazer isso. Okay? E qual que é a raiz desse problema? Bem, a raiz se chama canalização. Okay? Isso é todas as cidades do Brasil têm essa base. Não só no Brasil, no mundo todo também tem, apesar que nos países europeus, que têm problemas bem menores que nós, evidentemente, porque lá não é tropical, mesmo assim já estão abandonando essa prática e estão indo para a renaturalização, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o que é essa canalização? Enfim, é que assim, durante toda a nossa história, o que nós tivemos foi a prática de começar uma cidade perto de rios. Então o mercado, as primeiras pessoas, as primeiras casas, iam à beira de rios e sem nenhum limite, sem nenhuma fiscalização, começavam a produzir ali. Depois de um tempo, depois da urbanização, da industrialização lá nos últimos 60, 70 anos, é que começou a se preocupar em tentar dar um mínimo de ordem ao que acontece. No livro que eu vou citar sobre planejamento ambiental, que eu vou deixar no linkado, que vai ser minha principal fonte, ele explica uma questão interessante. No Brasil, até a época do regime militar, por exemplo, se tinha a visão de que o Estado ele devia incentivar a conquista, o domínio da terra. Enquanto, por exemplo, em países desenvolvidos, em que a terra já tinha sido ocupada, isso também, às vezes nem tanto, né? Por exemplo, na Austrália, boa parte lá é só deserto, então ninguém quer ocupar nada, mas enfim. Nos países provavelmente desenvolvidos, principalmente europeus, se tinha a visão que o Estado ele era um administrador. Enquanto aqui no Brasil tinha a visão que o Estado tinha que apenas promover a ocupação da terra. A administração ficava para depois. Okay? Isso explica já muita coisa sobre nós. Mas bem, então qual que era a questão? O rio. E o rio realmente tem cheias. Okay? Tem momentos que períodos que são mais cheios. E aí, se você faz a sua casa bem na onde devia ter mata ciliar, é claro que a água vai entrar na sua casa. Não é que o rio está invadindo a sua casa. É você que está invadindo o rio. Né? Mas bem, o que a canalização fazia? Eles pegavam os rios maiores, enchiam de concreto, okay? Aumentavam o volume original desse rio e então faziam toda uma drenagem, rios, canos, ruas, etc., para fazer que toda a água da cidade fosse despejada o mais rápido possível nos rios principais. Às vezes, rios menores eles eram desviados ou completamente tampados, asfaltados. Okay? E bem, no começo essa tática funciona, porque de fato você aumenta a vazão, ou seja, a velocidade que a água
corre naquele rio, a capacidade e volume que ele tem no total. Então, chove, tudo vai para o rio, ou para os rios, né, para os principais rios, e aí vai embora. Aí, né, quem que vai pegar essa água que vai se virar? Entretanto, em longo prazo, 10, 20 anos, não é tanta coisa assim, os problemas começam a aparecer. Qual o problema? É que isso reduz toda essa asfalto, meter asfalto aqui e acolá, reduz a permeabilidade do solo daquele município, daquela região. Então, menos água absorvida e mais água fica na superfície e vai para os rios. Então, aqui antes era capacitado para absorver, para drenar pelo menos, não é mais. Segundo, a população cresce. E cresce a população, cresce lixo, tem mais asfalto, tem mais ruas e assim por diante. Então, mais lixo, mais permeabilidade. Então, você tem agora várias vias, vários bueiros entupidos e coisas assim, e ainda assim menos capacidade de absorção da água pelo solo, o que leva então a uma sobrecarga desse sistema. Para piorar, essa canalização normalmente ela não respeita nem o movimento do rio. Então, se o rio é espraiado, se o rio faz... Não, eles fazem só uma coisa reta. Você pode ver isso na sua cidade. E o que isso leva? Com o tempo, a destruição da mata ciliar, que é dos lugares que já não foram desmatados, e sem a mata ciliar, e onde não está semente com asfalto, coisa assim, você começa a ter o processo de assoreamento, ou seja, a terra que deveria estar às margens começa a entrar dentro do rio, e esse rio aos poucos vai morrendo, ou principalmente ele perde o seu volume. Okay? E aí, lembre-se, também canalização, isso tem uma data de validade, isso quebra, isso desaba, e assim por diante, o que já é um gasto de longo prazo extremamente grande. Então esse é o maior problema, a canalização. E bem, como resolver isso? E aí que vem a questão de a gente entender e mudar a forma que nós vemos o mundo. Okay? Nós olhamos para a natureza apenas como uma forma de dominar, uma forma de domar, de ir lá e tirar o que a gente não gosta, se mudar, ou até questões puramente estéticas. Okay? Por exemplo, se tem muitos municípios lagos artificiais. Okay? Inclusive, várias vezes eu vejo na internet pessoas falando que gostaria de ter uma casa verde ou coisa assim. Normalmente essas casas verdes elas são puramente estéticas. Tem um jardim suspenso, tem um negócio de água, um chafariz ou coisa assim, mas tudo isso é artificial. Tudo isso não está criando uma rede de relações entre animais e plantas. Okay? A gente tem que ver isso. A vida ela não é uma linha reta, por exemplo, como aquela linha de cadeia trófica que a gente aprende no ensino médio. É uma rede de relações, não só de predador e presa, mas uma relação, por exemplo, de um criando, sem querer, criando tocas para outros. Por exemplo, elefantes ou animais grandes como a anta, por exemplo, ela, por caminhar e esmagar várias plantas e coisas assim, ela acaba abrindo espaço para plantas menores. Okay? Para poderem se proliferar, ou para animais conseguirem caminhar com mais facilidade. Okay? Existem relações entre espécies diferentes chamadas de simbiose, okay? Que vai desde realmente uma relação quase que um não vive sem o outro, tipo os lichens, mas também relações de pura cooperação, okay? Como pássaros que limpam a boca de animais ou coisa parecida. Então, tudo isso deveria ser o nosso objetivo, de conseguir manter essa rede trófica viva. E temos que entender, quando a gente arranca uma espécie, ou a gente muda, ou adiciona, ou aumenta a população, isso afeta todas as outras, e é de nível imprevisível. Okay? Isso é uma coisa até que o professor de ecologia admitiu, é que a ecologia, ela em muitas partes, em muitos momentos, ela é pouco científica, porque ela não faz previsões, ela não define como as coisas ocorrem, ela apenas descreve. A gente sabe que causa tudo isso porque aconteceu. A gente vai lá e viu, constatou. Agora, prever certas com certeza é quase impossível. Okay? Mas, algumas coisas são previsíveis. Por exemplo, você destruir um rio, você tirar toda a sua mata ciliar, é bem previsível que você vai causar todo o impacto nas relações tróficas ali. Okay? Você vai destruir as relações de pássaros, de animais terrestres que se alimentavam, que bebiam naquele rio. Você vai diminuir você vai mudar a vazão dele, você vai diminuir a oxigenação em alimentos nesses rios. Claro, a poluição, etc. vai matar quase qualquer tipo de vida nesse rio. Corrigindo, não é relações tróficas, é relações ecológicas.
Como falei, não é só a relação de predador-presa, mas sim todo um leque de opções, de relações e influências um sobre o outro, nessa rede de relações. Formando no máximo cianobactérias, uma coisa assim que vai daquele cheiro característico de enxofre que a gente conhece, etc. Então aí que entra. Qual deve ser, então, a solução para esses problemas de enchentes? Renaturalização. Se, por exemplo, o rio Tietê está morto, é porque simplesmente todo esse processo de canalização leva todo o lixo das cidades para ele. A única forma de salvá-lo é você renaturalizar. Claro que é um processo longo, um processo complexo, precisa de estudo de caso a caso. E por que renaturalização, então? Porque com a mata ciliar, o solo ele fica mais protegido, né, do vento, do ar, do sol, da chuva e assim por diante. Então, esse solo é preservado, não caindo dentro do rio, então ocorrendo o processo de assoreamento, como eu já expliquei. O solo, quando ele está com vegetação, ele também acaba absorvendo e retendo água com mais eficiência, diferente, por exemplo, de um solo arenoso, sem nenhuma planta em cima. Evidentemente, a água passa completamente. Inclusive, a qualidade dessa água do rio fica melhor, porque além de ter toda a vida e tal, como eu já expliquei, a vegetação, a mata ciliar, ela protege, que boa parte da sujeira fica presa nas plantas, nas raízes e assim por diante. Ok? E vale lembrar que, apesar de nós sermos um dos países que tem mais água potável do mundo, nós estamos caminhando para uma crise hídrica muito grande. Não só pelo aquecimento global, como eu já expliquei, mas principalmente por má gestão. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, uma seca recente, né? E a tendência é que isso ocorra novamente, tanto pelo aquecimento global, mas também novamente pela má gestão. Existe muito desperdício, se perde muita água, se contamina muitos rios. E é claro, São Paulo, o estado de São Paulo, que eu me refiro, está crescendo, não para de crescer, então você tem muita gente, cada vez mais contaminação, rios morrendo, períodos de seca, inclusive as chuvas, como falei, estão sendo modificadas. Isso, em grande parte, é por culpa do desmatamento na Amazônia. Né? Eu já fiz um vídeo explicando essa questão de como a Amazônia ela produz, entre aspas, a boa parte da umidade, boa parte das chuvas que caem aqui em São Paulo. Vou deixar linkado também, tanto no card quanto nos comentários. E mostra a importância da renaturalização, porque só através da renaturalização que nós vamos manter nossos rios limpos, nossos rios vivos, né, com vida de fato. Mas refere-se ao quê? A você ir lá tirar todo esse concreto, a você estudar como que ele era na sua forma natural e aos poucos ir revegetando com as plantas que são naturais ali, que são da mata ciliar. E aí o simples processo de sucessão ecológica vão fazer esse rio voltar em alguns anos, talvez em algumas décadas, à sua natureza, à sua diversidade e assim por diante. Então, o que nós devemos entender quando a gente fala de meio ambiente, de conservação, não é ter um animalzinho ou não ter apenas planta. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente fala muito de reflorestamento, as pessoas entendem isso, que é meter árvore ali, meter uma planta ali e só. Mas não é assim. Você precisa avaliar, por exemplo, se aquelas espécies que você quer colocar são naturais ali. Você não pode simplesmente ir lá enfiar uma planta. Vou colocar um abacateiro aqui. É verde, é planta. Se não for natural daquela região fruteira que você queira colocar, você vai estar causando distúrbio ambiental também. Você vai estar atraindo espécies, por exemplo, de insetos que não são naturais da região. Você vai estar espantando animais que deveriam estar ali. E assim por diante. Okay? Assim, dá para contar uma lista enorme de problemas ambientais criados por essa má vegetação. Okay? Por exemplo, na China, plantaram árvores, tentaram fazer uma arborização numa região que não deveria ter, e as árvores secaram um rio que tinha ali, porque ela sugava tanta água que no rio não tinha vazão para isso, para alimentá-los. Infelizmente, antigamente não se sabia tanto isso. Né? Tanto que, por exemplo, até na Europa, muitas regiões foram plantadas árvores que são exóticas, essas árvores até aquecem mais do que o comum. Então, na verdade, houve um aquecimento dessas regiões do que, às vezes, um resfriamento, né, que é uma coisa que é o que é considerado regra entre as árvores. Novamente, não é. Depende da espécie que você coloca. Okay? Então, isso é um ponto também. Nós devemos entender que conservação inclui a você deixar as coisas como elas são naturais. Quem é liberal, de verdade, deveria entender isso um pouco melhor.
Porque todo argumento que você possa usar, por exemplo, para não intervir na economia, é o mesmo argumento que pode ser usado para não intervir na natureza. Porque os efeitos que você faça são imprevisíveis. Só que, para isso ocorrer, você precisa, por exemplo, tirar as casas, os comércios e assim por diante que estão nessa região. Primeira coisa. Segundo, não é só os rios que têm esse problema, é toda a cidade. Eu falei, existe uma hipermobilização de toda a cidade. E como mudar isso? Eu preciso, então, mudar meu planejamento municipal. E isso é uma coisa muito grave, como eu falei. Quase toda a história do Brasil, o Estado brasileiro, o governo brasileiro tinha essa ideia. A gente precisa fazer gente lá para a Amazônia, gente lá para o Centro-Oeste. A gente precisa ocupar o Brasil com uma questão de geopolítica. É uma questão de defesa, de soberania. Só que de saber controlar, administrar isso é muito pouco. Porque, tanto que até hoje muitas pessoas têm casas que são registrados, estão em locais inapropriados em todos os sentidos, né? As famosas favelas, subúrbios, assim por dentro, periferias, etc. E não sabe o que as pessoas querem. Bem, nós sabemos que as pessoas não vão para lá porque querem. Nós temos todo o problema de especulação imobiliária, em que você tem muitas pessoas que compram vários terrenos, casas, assim por diante, simplesmente para manter esses imóveis altos. Nós temos outro problema que é um terrível planejamento municipal, em que não incentiva a verticalização, ok? Hoje já é bastante consenso, até no urbanismo, de que a melhor forma de você organizar um município, tanto do ponto de vista social, administrativo, mas principalmente ambiental, é você ter cada vez mais prédios. Eu sei que isso parece feio, né? Eu sei que isso parece chato, ou coisa assim, mas é só pensar. Se eu tenho muitas pessoas em prédios, eu tenho então várias pessoas numa área menor. Então, eu preciso gastar menos com ônibus, com transporte público, outras formas de transporte público. Também para segurança, porque eu coloco um policial, ele está protegendo lá dezenas, centenas de pessoas, diferente de que tem uma pessoa com uma casa gigantesca que só tem ela naquele bairro, por exemplo. E, é claro, são mais pessoas, mas todas elas concentradas, juntando todo o seu lixo, provavelmente vai ter uma forma melhor de tratamento, ou de pegar esse lixo, de coletar e levar para as áreas corretas. Okay? Diferente, por exemplo, quando eu tenho esse crescimento horizontal, em que as pessoas vão cada vez mais longe dos centros da cidade, isso faz com que elas tenham menos acesso ao transporte público, tenham menos acesso à segurança, porque se o prefeito mandar a guarda municipal para lá, vai ficar sem o centro. Ele vai preferir o centro, evidentemente. E é claro, o governador não vai estar nem aí se você mora na periferia no interior de São Paulo. Né? Tá nem aí para você. Então, essas pessoas vão estar em condições piores. Sem falar que acontece o que também? Normalmente as pessoas vão chegar e vão pegar as regiões melhores e as regiões legais. Então, se você é pobre, se você não tem onde comprar ou construir uma casa, você vai onde tiver espaço, que normalmente são as regiões que são ilegais, justamente porque não deveria ter uma construção ali. Às vezes a recarga dos lençóis freáticos, às vezes é uma região que simplesmente não tem como se construir, tipo uma montanha, um morro, ou coisa parecida, e assim vai. Isso entra até um pouco sobre como foi feito Minha Casa Minha Vida, que teve muito pouca fiscalização, coisa assim, mas principalmente o que aconteceu o quê? Você fazia um enorme bairro, basicamente, horizontal, longe dos grandes centros e assim por diante. Muitas favelas surgiram assim, ok? O que acontece? Se eu tenho uma região que todo mundo é pobre, que o governo municipal não está nem aí para elas, é um lugar perfeito para o crime organizado se instalar ali, porque ninguém da população vai ter capacidade de local, né, de se virar contra eles, de contratar seguranças, e muito menos a prefeitura vai se importar com eles, e eles podem usar inclusive a população como um escudo, que é o que eles fazem. Então, passou da hora de a gente ter leis, de a gente ter projetos, de a gente ter planos diretores que incentivem, que levem à verticalização das cidades, que leve a incentivar que tenhamos mais prédios, às vezes até mais condomínios, porque normalmente condomínios têm sim um bom tratamento com a sua água, tratamento com o seu lixo, assim por dentro, porque, claro, há uma fiscalização maior em cima deles, ok? E lutar fortemente contra a especulação imobiliária. Por exemplo, já em muitos municípios já existem leis que permitem o prefeito, por exemplo, arrancar
um terreno baldio, por exemplo, do dono, comprar esse terreno baldio se não há nenhuma... Claro que nenhum prefeito vai ter essa coragem. Então, é aí que entra a militância política, é aí que entram movimentos políticos mais sérios, ok? De saber agir na raiz. Porque, por exemplo, um terreno baldio, apesar que pelo menos ele está absorvendo água, né, é um problema social, porque ali vai se formar, com certeza, vai se proliferar ratos e animais peçonhentos como escorpião, que sempre, né, em verão eles aparecem, e assim por diante. Então, é bastante problemático. Okay? Essas questões. E precisa ser uma mudança de mentalidade. Outro ponto que eu acho interessante é que se vende também muitas soluções que não são soluções. Por exemplo, os piscinões. Existem casos e casos, é claro. Existem casos que piscinões são bons ou são necessários. Mas, na maioria das vezes, não são. O que é um piscinão? Você faz um buraco enorme de asfalto e aquilo é para ser alagado. Ok? Qual o problema? Você tem que limpar aquele piscinão o tempo todo. Okay? Porque senão vai juntando sujeira, que nem acontece, por exemplo, com um lago ou com um rio que está sendo assoreado, como eu expliquei. E aí, logo você tem só terra, lama lá dentro e não tem mais lugar nenhum para entrar água. Além de que é perigoso, sei lá, pessoas usarem para tomar banho, para jogarem lixo lá dentro, etc. Então é uma coisa que tem um tempo de funcionamento muito pouco, você tem que gastar muito para cuidar dele e não resolve um problema. Como eu falei, é uma medida puramente paliativa. É como eu gosto de falar, enxugar gelo. Okay? Simplesmente você vai lá e tenta reduzir um pouquinho o problema. Você nem mesmo luta para resolvê-lo. Okay? Como eu falei, às vezes, em várias situações, você precisa colocar o piscinão pelo menos para resolver o agora e aí você pode fazer outras medidas que eu estou falando aqui. Mas, para muitos casos, não serve para nada. A verdade é essa. Okay? O que já existem, que é uma política mais avançada, é, por exemplo, você fazer praças com um formato para serem alagadas. Porque quando está seco, aquilo é uma região agradável, tem grama, tem lugar para brincar, etc. Então dá para você, se precisar limpar, é claro, etc. Já é um lugar um pouco melhor. E aí, quando há uma chuva ou transborda-se um rio, ali é uma região, um ambiente propício para o alagamento. Aí já é uma outra coisa. Outro ponto é que deveria ser mais incentivado a população ter áreas verdes. Eu sei que já existem normalmente leis, né, municipais, acho que também de origem federal, que tem um desconto de IPTU para quem planta uma árvore ou de uma área verde. Eu, pessoalmente, acho que, em relação à árvore, já devia cair. Porque quando fizeram essa lei de plantar árvores e tal, se acreditava que as árvores poderiam reduzir significativamente a emissão de gases estufas na atmosfera. Hoje se sabe que não é assim. Porque uma árvore sozinha, ela pouco absorve de gás carbono. Os animais que vão se proliferar assim por diante vão produzir uma grande quantidade de gás de carbono também, então no final fica quase elas por elas. O que faria uma diferença são trilhões de árvores, milhões de árvores, uma floresta, não uma árvore na sua casa. Okay? Sem falar que pela falta de fiscalização, essa lei criou mais problemas. Tem gente que pega aquelas árvores, né, aquelas raízes grossas, né, de ambiente, sei lá, amazônico e coloca e estoura toda a calçada e coisa assim. Então, isso não serve muito para a questão de macrodrenagem, como eu estou falando, e na verdade causa outros problemas. Eu, pessoalmente, vejo que a melhor forma, que seria muito mais eficiente, é retirar árvores e dar desconto para IPTU só para quem tivesse áreas verdes, áreas com cobertura vegetal na sua casa, ok? Que poderia também ter árvores, mas aí que está. A questão não é a árvore em si. Você tem toda uma área grande, com terra, com graminha e tal, uma árvore ali, e aí sim você teria uma área de absorção e um solo, inclusive, um pouco mais rígido, porque as próprias raízes fariam isso, capazes de reter essa água e também não impedir que essa terra seja levada pela chuva, por exemplo. Okay? Então, um jardim, que eu quero dizer com isso, por exemplo, ou um teto, também existem tetos agora verdes e tal, que aí essa água vai ser despejada de alguma forma. Então, é isso disso que eu estou falando. Isso sim é uma forma de uma casa realmente verde para ajudar na macrodrenagem. Ok? E é claro, aí o resto é questão de engenharia, você cuidar dos bueiros, você cuidar do encanamento, etc. Por fim, né, que o tempo já está acabando, foi muito longo nesse vídeo, a gente deve exagerar um pouco menos essa questão de criticar pessoas que jogam lixo ou coisa assim. Tá errado, claro que tá, mas não é isso que causa enchentes numa grande cidade, etc. Se as grandes cidades tivessem macrodrenagens, tivesse todo esse cuidado que eu estou falando, o lixo que uma pessoa comum joga, não era para ser tão relevante.
Agora, se fosse, por exemplo, um lugar que joga entulho, que joga, sei lá, um caminhão de lixo no rio, coisa assim, no esgoto e tal, beleza, isso tem toda razão. Mas a gente sabe que as pessoas sim produzem lixo. Então, lixo domiciliar, por exemplo. Okay? Era para a infraestrutura da cidade ser preparada para isso. Okay? E se não está sendo, não é uma pessoa jogando papel de lixo no chão. Veja bem, eu não estou dizendo que pode jogar lixo à vontade nas ruas ou coisa assim. Eu estou falando que isso não é a principal causa de enchentes na sua cidade. Okay? Existem outras razões, por exemplo, para você não contaminar rios, para você não ajudar na proliferação de pragas, como ratos, assim por diante. Aí sim, tem uma questão, né, de consciência, de que você vai fazer a sua parte. Mas não é a principal causa. A principal causa é estrutural. E bem, e se não for feito nada que eu estou falando, continuar da mesma maneira que está? A tendência é só piorar. Porque a população está crescendo, por enquanto, mais lixo vai ser produzido, ok? Como eu falei, se a teoria do aquecimento global, ou mesmo se não for aquecimento global, for uma questão só do Brasil, por exemplo, continuar havendo chuvas cada vez com volumes cada vez maiores em um período menor, como está ocorrendo, a tendência é termos enchentes cada vez piores, ok? E se a nossa expansão urbana continuar sendo de maneira tão mal planejada ou sem planejamento, a tendência é que nós teremos municípios cada vez maiores de extensão, ok? Só que essas pessoas vão estar em regiões que não deveriam estar do ponto de vista ambiental e principalmente do ponto de vista social. Vão estar longe da proteção, longe de transporte público e assim por diante. E eu acho que a gasolina está cara para todo mundo, né? E a gente lembra quanto que o povo, né, se preocupa, né, com a questão do valor de gasolina, valor de ônibus e quanto que isso causa instabilidade social. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo é o quê? Essas são as questões estruturais que nós devemos entender e correr atrás, dentro do possível, de colocarmos em prática, de tentarmos mudar isso, ok? E eu não vou aqui mais, porque o vídeo já ficou longo, mas existem já problemas no sistema atual, por exemplo, a questão da água. Eu posso fazer um vídeo sobre isso que está bem problemática, já está havendo retrocesso nos últimos anos, e assim por diante. Mas é importante agora, nesse primeiro momento, vocês entenderem, né, em que problema nós estamos. Bom, então para complementar, e foi a base desse vídeo, complementar esse vídeo, eu vou deixar como duas principais fontes um livro sobre planejamento ambiental e uma tese de doutorado de uma professora aqui da FSCar, que ela fez toda a contextualização do sistema sobre a questão de águas aqui do estado de São Paulo e mais tarde focado aqui na região de Araraquara e São Carlos. Mas o que ela toda a introdução da sua tese vale para o Brasil todo, fala do Brasil todo, e vocês vão ver o quão complicado é. Na verdade, dá para resumir bem a tese dela em falta de integração, porque você tem muitos setores, setor da agricultura, setor da hidrelétrica, setor não sei de onde, que ficam brigando entre si. Né? Solo é uma coisa, água é outra, etc. Por quê? Porque nós temos ainda essa visão de olhar para a natureza como uma algo a ser conquistado e a gente acha que pode setorizar. Então, o solo fica para esse pessoal, a água fica para essas pessoas, etc. E na natureza tudo é uma rede, ok? Não só uma rede, veja bem, talvez eu não tenha deixado claro isso, só entre os animais e plantas, mas uma rede entre os elementos, inclusive, ok? O que forma um solo não são só relações, por exemplo, climáticas, né, ou químicas, mas também são relações da biota, ok? Dos micro-organismos que estão presentes ali, das plantas que começam ali, etc, etc, etc. Ok? Assim também como a questão da água, que aí envolve tudo, porque envolve plantas, envolve o solo, envolve o clima e assim por diante. Ok? Então, a natureza é uma grande rede e deveríamos ter um sistema que pudesse, que a gente conseguisse agir baseado nisso. Tanto olhando e agindo de maneira integrada, de maneira interdisciplinar, inclusive. Mas ainda estamos longe disso. Ok? Bom, espero que tenha ficado tudo claro. Dúvidas, sugestões, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E se vocês gostaram, espero que não deixe de se inscrever e compartilhar com os amigos. Então é isso. Valeu, falou, tchau.